Então, bom dia, buongiorno, buon pomeriggio. Senza pranzo, penso que é buongiorno. Então, estamos aqui na Universidade de Parma, por ocasião do sexto colóquio Ítalo Brasileiro de Direitos Sociais, Diálogos Transdisciplinares. E o meu nome é professor Douglas César Lucas e vou fazer a moderação do painel, e conta com expositores, acredito, online e também presencialmente. Então, saudar aqui a presença do professor italiano, professor Fábio e os demais presentes aqui na sala. Eu vou passar de imediato, então, a palavra para o Carlos Felipe Lopes Marinho Aires, da Universidade de do Porto, mas brasileiro, para fazer a exposição do seu trabalho. Vou trocar aqui contigo, Fábio. Carlos, para facilitar a gravação e a captação da imagem. Já começa a se animar. Então, pode começar? Bom, primeiramente, bom dia, bom giorno a todos aqui presentes. Adoraria poder realizar a minha exclamação aqui em italiano, mas eu ainda não conseguiria. Meu nome é Carlos Felipe, sou aluno do mestrado em Direito da Universidade Lusófona do Porto, e é uma honra estar aqui e poder falar sobre o meu tema, que é a inserção dos direitos humanos no Corporate Governance. Então, começar, obrigado ao professor Fábio, meu orientador, pela oportunidade, e ao Iberu Junco, que sempre nos incentivam e nos encorajam a buscar o melhor da produção acadêmica. Eu, como mestrando, pretendo evoluir cada vez mais e aprender cada vez mais com a pesquisa e com nomes tão renomados que eu tive a oportunidade hoje de presenciar e assistir. Então, dando início à ideia do meu projeto, o tema aqui proposto consiste, no Instituto dos Direitos Humanos de uma perspectiva empresarial. Para tanto, como falar de um tema tão instigante, contemporâneo, sem me orientar pelo Instituto dos Direitos Humanos, sem entender bem o que significa o Instituto dos Direitos Humanos, o que, ao longo desses séculos, tem evoluído, digamos que de forma nem tão rápida assim, apesar dos últimos avanços, mas eles vêm daqueles direitos naturais conquistados nos últimos séculos. Essa evolução constante parece até retroceder em alguns momentos, marcados pela história e pela natureza bruta do homem, que frequentemente flerta com o autoritarismo. Mas quando a gente fala em direitos humanos, nas corporações, muitas hoje já conseguem observar os seus preceitos e compreender os seus fundamentos. Porém, muitas delas mantêm franquias subsidiárias ou estabelecem parcerias com empresas, com outras empresas, ou muitas vezes as mesmas, responsáveis pela sua produção, mas que não respeitam esses princípios. Como eu poderia dar exemplo de trabalho análogo à escravidão. A gente compra roupas de marcas interessantes, e marcas de países e marcas que defendem ou usam o discurso dos direitos humanos corporativo, mas que negociam com empresas que mantêm seus funcionários dessa maneira. E casos, ao longo da década de 90, de até produção de mão de obra infantil nos calçados. Então, como seria o início da minha pesquisa? E o meu tema proposto é como observar esse desenvolvimento de direitos humanos e como isso tem sido visto e aplicado nos dias de hoje. Então, líderes dos mais importantes a nível global, muitas vezes também desmerecem o Instituto. Como se o Instituto fosse responsável, o Instituto dos Direitos Humanos fosse responsável pela administração da sua própria governança. Bom, a sustentabilidade corporativa está em pauta, mas para que possamos alcançar esse entendimento, vamos observar, então, o surgimento dos direitos humanos. Eles vêm lá do iluminismo, de acordo com os primeiros raciocínios e reflexões dos direitos naturais.
E isso a gente leva em conta Montesquieu, no Espírito das Leis, Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant. Eles começam a nos trazer a visão da importância e o valor intrínseco do homem na sociedade. Todos nascem com certos direitos naturais, que nenhuma autoridade deveria retirar. Então, isso vai dar, desse momento da história, a preocupação sobre os direitos do indivíduo, apesar de, nesse momento, não incluir todos, né, resultando na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França. Porém, antes da década de 1940, não existia no âmbito do direito internacional uma concepção real da ideia de que o Estado teria o direito de interferir nos assuntos soberanos de outro Estado, no que diz respeito ao tratamento dado aos seus próprios cidadãos. A abolição do comércio de escravos foi talvez um olhar, né, sobre os direitos humanos, trazido sobre órgãos ingleses, né, do Anti-Slavery International, que existem até hoje, mas ainda foi um início, mas ainda não vai chamar tanto atenção quanto quando observamos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Aí sim, com esses horrores, né, vamos pensar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando falamos em Business Human Rights, que tem sido o foco, eles terão essa reflexão do desenvolvimento dos direitos humanos e agora partindo do princípio das corporações, como é que as corporações poderiam integrar esse instituto? Isso vai resultar nos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos e a sua ideia central do due diligence em direitos humanos, influenciando políticas e práticas da governança empresarial global. Em 2011, temos o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas aprovando princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Desses princípios, vamos começar a considerar o que chamamos de soft law, recomendações, né, na proteção, respeito e o reparo, né, destas empresas perante o Instituto. Em 2015, temos o Pacto Global das Nações Unidas e um guia de sustentabilidade empresarial, pensando no futuro. A Diretiva de Relatórios Não Financeiros da União Europeia de 2014 e propostas sobre o due diligence em sustentabilidade, refletindo o impacto desses princípios a nível regional. A orientação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre due diligence evidencia seu impacto internacional, além de obrigações legais formais. Ao longo de toda a cadeia de valores das empresas, impõe-se a responsabilidade de identificar, mitigar riscos decorrentes de operações, produtos, serviços e relações comerciais. Então, essa é a minha pesquisa, ela está em desenvolvimento, ela resultará na minha dissertação de mestrado e é a minha preocupação para que um instituto que desenvolve-se, ao meu ver, lentamente, ao longo de séculos, não se perca em discursos, ou então seja usado como um inimigo imaginário de governantes. A aplicabilidade dela, hoje, observando diretivas da União Europeia, exigindo comportamento, né, das empresas perante os direitos e garantias do homem, é extremamente relevante. E a sustentabilidade empresarial tem a sua veia ambiental importantíssima, que observa os direitos do homem, observa que todos devemos ter direito ao trabalho, mas ser respeitado nesse direito. E tenho muito a aprender, tenho muito a observar. Esse é um assunto que instiga muitos estudos, tanto históricos quanto super contemporâneos. Eu acho que nunca esteve tanto em voga, ao meu ver. E obrigado pela oportunidade de falar sobre ele. E encerro aqui a minha curta explanação da minha pesquisa. Bem, não sei se os colegas têm espaço para fazer um comentário, mas eu
modo, tu vai fazer um itinerário sobre o conceito, fundamentação dos direitos humanos? Eu trabalho como advogado, né? Meu mestrado é em Direito, mas eu também tenho licenciatura em História. Então, eu não consigo escrever sobre um tema sem contextualizá-lo na sua origem. Então, assim, o meu objetivo é entender bem os estudos. Porque tem um grande paradoxo entre falar em direitos humanos da forma como a gente aprende na perspectiva ocidental, liberal e europeia. Hoje nós temos grandes estudos na América Latina, na Ásia, na África, que estão colocados, a professora Tirili, na teoria crítica do indivíduo humano. Ele de uma forma não tradicional dos direitos humanos. Aqui na Europa tem um autor que escreve muito sobre isso, chama-se Joaquim Herrera Flores. Ele escreve um livro chamado Teoria Crítica dos Direitos Humanos. E talvez essa seja uma base teórica que te ajude, porque a gente vê os direitos humanos como uma coisa do direito natural, a coisa que foi alçada pelo justnaturalismo, pela tradição cristã, como uma conquista, não como uma conquista, como uma liberação. Direitos humanos é base de luta, disputa, contradição, reconhecimento do capitalismo. Então, como a gente discutir direitos humanos na relação de contradição capitalista, é imaginar que as empresas vão incorporar direitos humanos, quando, na verdade, os direitos humanos nascem do tensionamento do sistema capitalista. E isso que autores que trabalham com teoria crítica dos direitos humanos vão te ajudar a fazer, como autores como Dussel, como Quijano, são autores argentinos, peruanos, colombianos. Um deles recentemente falecido, os dois trabalham em Harvard, por exemplo, um grande centro de pesquisa de filosofia e sociologia. O Dussel, eu costumo dizer que se ele tivesse nascido na Europa, ele teria sido um rei. Dussel, um grande filósofo argentino. Mas, obrigado pela tua exposição. Tu que orientei. Eu sou orientador do mestrado. Eu vou anotar tudo que você disse para... Não, só qualquer coisa. Tem um contato ali, tem muita coisa, muitas discussões interessantes sobre esse tema. Obrigado, Carlos. Não sei se você quer mais um comentário. É isso? É isso mesmo, está no caminho certo. Isso aí. Tá, o Jefferson não está aqui, a Camila está lá, o João também não está. João, Jean, seriam os meus orientantes. O João, não tinha o meu colega, Pois é, João Roberto e Jean Carlos. eu fiquei impressionado. Estavam, não vieram foi mesmo. Não pode. Ok, então, a Ana está aqui, Ana. É a minha. Ah, era a Ana Luísa, que ela já apresentou lá na... Ela apresentou naquele outro, de Milão, inclusive. A Ana Luísa, ela apresentou em Milão. Aqui está o João Roberto, Jean, Fábio. Depois Lembra? tem Rafael, Bruna e Igor. Também não estão. E aí o trabalho do Leonardo. O Leonardo, ele fala com o João, porque ele está no telefone. Eu vou poder fazer minhas notas. Então, mas ele vai fazer online, né? Vai Fábio, passar aqui, não. Fábio, mas a Ana Luísa já apresentou em Milão. Lembra que eu falei com a Ana Luísa? Porque ela tá no voo agora. Eu tinha comentado com você lá em Milão. Ei, a Luísa não está aqui. Não, é que ela apresentou já em Milão, que ela tá pegando um voo agora. Ô, João, me apresentaram hoje à tarde. Hoje à tarde, mas já é tarde, agora é sua vez. Ah, porque adiantou 1 hora, Fábio. Ele não deve estar... Sim, não, concordo. Não tem mais aqui? Vou fazer a vacina para ele. Essa é a troca dele. Tirou? Sim, já que ele Pode passar. Então, o próximo trabalho foi elaborado pelo Leonardo, Lindroto do Paiva, Mariana Apel Andrade e Rafael Guas, colegas lá do Paraná, né? Do Brasil, da Paiva, do Paraná. E vai ser apresentado pelo Leonardo e é intitulado Fast Fashion, do trabalho escravo, consequências sociais da globalização. Palavra do divido em 10 minutos, Leonardo. Obrigado, professor Douglas. Obrigado aos presentes. Professor Fábio, pelo excelente congresso, pelos excelentes eventos. Eu inicio meu tema achando até que o colega iria iniciar a tratar sobre isso. Falei, acho que ele vai começar a falar e eu vou ficar sem ter o que falar sobre justamente
as fast fashion, né, e o trabalho escravo. E esse é o título do meu artigo, suas consequências, principalmente perante a sociedade e também diante da globalização. Bom, é notório que a globalização mudou completamente a indústria como um todo, o comércio como um todo, mas também trouxe grandes mudanças aqui na indústria da moda. O que permite, claro, uma democratização no acesso a diferentes estilos, marcas e formas de vestir, porém traz algumas preocupações. Essas indústrias chamadas fast fashion, que podem ser relembradas aí por várias marcas em que a gente tem lojas em várias cidades importantes, como aqui mesmo em Parma, muito próximo, aqui uma dessas lojas é bastante visível, mas também pelas lojas online que se popularizaram e que acabam conseguindo trazer preços, valores aí extremamente baixos. Mas a pergunta que a gente faz é, a que custo que elas conseguem trazer esses preços tão baixos para o consumidor final? E a nossa proposição é justamente o problema do trabalho degradante, do trabalho, muitas vezes, escravo. Então, a motivação da pesquisa, do artigo que nós escrevemos, na verdade, as 3 principais motivações são, primeiro, entender a relação entre a globalização, o consumismo e a exploração laboral, explorar o papel do consumidor, das empresas e também as políticas públicas na perpetuação ou na mitigação desse trabalho escravo, e aí propor soluções para uma indústria da moda que seja mais ética e também mais sustentável. No primeiro capítulo, nós trazemos justamente a questão da globalização e essas empresas de fast fashion, essas lojas que são chamadas de fast fashion. A globalização, então, como eu já disse, permitiu que em qualquer lugar do mundo os consumidores tenham acesso a diferentes formas de vestir e também a custos muito baixos. E esse fenômeno ainda acabou sendo intensificado pelas redes sociais, que impulsionam cada vez mais novos estilos. E um problema, com ciclos cada vez mais curtos. Os impactos, então, que o fast fashion traz para nós, em primeiro lugar, o impacto pode ser até, de certa forma, positivo, que seria a democratização da moda. A possibilidade de se acessar roupas por um custo mais baixo, que para o consumidor final pode ser interessante, mas aí a gente traz outros 2 problemas. Um primeiro problema que é de impacto social, que é de impacto diretamente no consumo, no consumismo, que é a chamada obsolescência programada. A obsolescência programada é justamente o tema da minha dissertação de mestrado, que eu já apresentei na PUC Paraná em 2017, e que eu trago aqui justamente nesse artigo. Aquele desejo de se alterar cada vez mais e de se mudar cada vez mais. E na moda a gente percebe muito isso. A cada temporada nós temos diferentes cores, diferentes estilos, e o da temporada passada, do ano passado, muitas vezes ali, já não é aquilo que está na moda. Então, essa desejabilidade pela renovação acaba trazendo um impacto negativo, no sentido de sempre haver ali uma necessidade de mudança no guarda-roupas, e, claro, é prejudicial à sociedade e também ao meio ambiente, principalmente. E o segundo ponto do nosso trabalho aqui é justamente a exploração laboral. Para que se mantenham esses preços baixos, as marcas recorrem a uma terceirização da mão de obra em países, muitas vezes, com mão de obra escrava, com mão de obra barata e com uma baixa regulamentação. Um caso bastante emblemático é o caso do edifício Rana Plaza, em 2013. É uma fábrica lá em Bangladesh, estava dentro desse edifício Rana Plaza, que acabou desabando e revelou ali condições de trabalho extremamente degradantes. Isso foi um marco para essa conscientização global, inspirando os movimentos como a chamada Fashion Revolution, que justamente tem a intenção de modificar aqui a indústria fashion, a indústria da moda. O papel das redes sociais pode ser extremamente positivo no sentido de se democratizar, mas acaba sendo muito negativo no sentido justamente da descartabilidade e das novas tendências que aparecem a cada vídeo que viraliza. Na segunda parte do nosso trabalho, a gente analisa um pouco a legislação brasileira com relação ao trabalho escravo.
A gente traz como base legal o artigo 149 do Código Penal, que tipifica o trabalho análogo à escravidão como crime, e o Decreto 5.948 de 2006, que visa combater o tráfico humano e o trabalho forçado. Bem como a adesão a convenções da OIT, como as convenções 29 e 105, que tratam do trabalho forçado e do trabalho escravo. Acontece que o grande problema que a gente tem aqui nessa situação é que esse trabalho escravo, de muitos produtos que estão dentro do Brasil e também ao redor do mundo, como a gente já falou, são realizados por meio de internacionalização em outros países. Então, chegam os produtos prontos lá. O Brasil tem uma certa dificuldade na fiscalização da existência de um trabalho escravo e, efetivamente, na punição disso. Mas aí a gente migra para uma outra forma de tentar solucionar essa controvérsia, que é por meio da informação do consumidor. E isso aconteceu muito com uma das marcas, eu não vou falar nisso até porque a gente está gravando esse evento aqui, mas uma das marcas muito famosas até no Brasil, que trouxe essa questão do trabalho escravo e bastante gente, inclusive, boicotou essa marca. Então, houve bastante movimento nesse sentido. O que nós temos de proposta ali para fortalecer a legislação seria a criação de certificações obrigatórias que atestem práticas éticas nas cadeias produtivas e também a ampliação da transparência corporativa com auditorias regulares e também relatórios públicos. Para encerrar nosso último capítulo, a gente trata justamente do consumismo. E a gente traz que o consumismo é justamente esse motor do fast fashion. A publicidade e as estratégias de marketing criam essa necessidade de renovação constante, contribuindo, então, para a exploração e degradação ambiental e do trabalho. A cultura da descartabilidade traz isso muito claramente, bem como a influência das redes sociais, que acabam impactando na cadeia produtiva. Claro, traz produtos a preços mais baixos, porém, isso reflete diretamente na insalubridade do trabalhador, que também vai receber menos, ou muitas vezes trabalhos ali análogos à escravidão em valores ali desumanos. Um exemplo positivo é o selo Fair Trade, que são certificações internacionais que garantem práticas éticas e sustentáveis, incentivando essas mudanças no comportamento do consumidor. E para efetivamente concluir, nós temos aqui 4 pontos para sugerir melhoras nesse sentido. O primeiro ponto é a conscientização do consumidor. Então, o dever de informar. E esse dever de informar parte muito das empresas como um todo, dos fornecedores, dentro lá das obrigatoriedades do Código de Defesa do Consumidor e também, claro, das autoridades que devem demonstrar por meio dessa maior fiscalização ao consumidor quem é que age conforme a regra e quem é que não age da forma mais correta. Regulamentação e certificações, então a exigência de relatórios anuais de sustentabilidade e auditorias éticas para as empresas. A inspiração no Modern Slavery Act do Reino Unido para responsabilizar as empresas por práticas em suas cadeias produtivas. Muito interessante aqui que esse ato lá do Reino Unido, também, no Reino Unido, dificilmente uma dessas empresas vai instalar uma fábrica no Reino Unido. Tudo é importado. No entanto, é muito importante que haja um controle de onde vem essa importação, da origem efetivamente desses produtos. Políticas públicas e incentivos fiscais. Então, por meio dessa maior fiscalização, buscar ali incentivos fiscais para as empresas que cumprem as práticas éticas e sustentáveis e ampliar, claro, esses programas de fiscalização das condições de trabalho no setor têxtil. E, por fim, a educação e a mudança cultural, promovendo campanhas que enfatizem o valor do trabalho digno e também o impacto ambiental, menor impacto ambiental das fast fashion, das empresas que atuam nessa modalidade. Estimulando ali a adoção de práticas de consumo consciente, como comprar menos e priorizar mais qualidade, buscando aí um impacto que venha como modelo para outros setores. Então, enquanto a gente escrevia esse artigo aqui, saiu uma notícia bombástica lá no Brasil, que uma empresa automobilística que recentemente está se instalando em território brasileiro desenvolvia trabalho escravo numa fábrica na Bahia. Então, justamente, enquanto a gente escrevia isso, já veio a vontade de escrever agora sobre o trabalho escravo também no setor automotivo, na indústria automotiva. A gente traz aqui, então, o nosso artigo como uma intenção de propagar um pouco mais essa cultura da melhora do ponto de vista de qualidade. Então, ter menos, mas ter melhor.
E, por outro lado, também utilizar isso como um modelo para as demais indústrias, como a automobilística e tantas outras que acabam se utilizando de mão de obra duvidosa, se assim a gente pode dizer, fazendo com que as empresas, então, tenham uma maior responsabilidade com o trabalhador e também com o consumidor. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Um tema parece que tão antigo, mas é tão atual, né? A gente fala de escravidão, se fosse uma coisa que tivesse ficado no passado, no trabalho, na aula da escravidão ainda ele é muito frequente, fazendas no norte do país, nas fabriquetas de roupa, trabalhadores de São Paulo, mas também um trabalho escravo lá em regiões asiáticas que acabavam facilitando o preço e a proliferação de roupas mais baratas, passam o mundo todo, nas propriedades, recentemente no sul do Brasil, na produção de vinhos, na produção de imóveis, né? O Ministério Público do Trabalho tem aumentado as suas operações e cada vez que as faz, sempre intensifica, continua identificando situações de trabalhadores numa condição absolutamente vulnerável, faz com que a gente precise discutir e criar práticas que implementem uma vida cada vez mais digna às pessoas que, de certo modo, isso é o paradoxo, enchem o bolso de muita gente. No fundo, é disso que nós estamos falando. Enchendo o bolso de tanta gente em troca da exploração da vida, do tempo, do corpo, de tudo que, de certo modo, representa determinado sujeito que é o trabalhador. Então, eu agradeço aí também a sua exposição, o trabalho maravilhoso que eu ler o teu trabalho, assim, o outro anterior. Professor Fábio, como fizemos agora, teríamos em tese mais um trabalho. Sim, temos ali, está no caminho, o Pedro Roberto, que também tem mensagem, e o João Roberto. Os dois estão no caminho, mas nós vamos ter que... Não vamos poder... Bem, então, Douglas, vou aproveitar esse painel. Está aqui, está aberto aqui, não? Aproveitar o painel. Esse tema do direitos humanos de empresa é um tema que eu estudo há algum tempo, já há mais de 10 anos eu faço pesquisa nessa área, mas eu faço uma pesquisa mais da vertente empresarial, tentando aprender como faz essa conexão com direitos humanos. Os meus orientandos, eu tenho 2 orientandos ou 3 que também estão pesquisando essa área, o Carlos falou aqui, tem uma outra orientanda que é a Rita, que é na portuguesa, e tem outro rapaz também em português, que é o Emanuel. E eles estão analisando a diretiva de sustentabilidade empresarial e responsabilidade. Então, quem falou um pouco agora o rapaz lá de Bolonha, né, de Bolonha. As questões principais que eu vejo na minha pesquisa é entender o que você acabou de colocar aqui, professor Douglas. Essa parte de como nós vamos trazer a teoria, né? A teoria crítica dos direitos humanos, que já está consolidada nesse campo do direito constitucional, direito internacional, né? Que já é consolidada, não tem uma questão assim de dizer, ok, não se aplica, mas para o direito das empresas, direito empresarial, o que eu tento observar é como que nós vamos fazer isso para que as empresas, de fato, obedeçam essas normas diretamente. Vou dar um exemplo, que é o exemplo da diretiva. Essa diretiva da sustentabilidade e responsabilidade das empresas, ela foi aprovada em 2024, no mês de julho de 2024, e foi inspirada na legislação francesa, em 2017, e na legislação alemã de 2021. E, basicamente, essas legislações, tanto da Alemanha quanto da França, elas criaram umas normas chamadas normas de responsabilidade corporativa. Todas as empresas que têm um padrão internacional de produção dos seus produtos ou interação de serviços internacionalmente, em que elas vão lá na cadeia de valor, como bem disse aqui o Leonardo, na cadeia de valor produzem uma parte na China, uma parte no Oriente Médio, outra parte na América Latina, né? Tem produtos fabricados nesses países, usam a legislação, fazem contratos, né, com uma empresa daqueles países. Nesses contratos tem a legislação daquele próprio país,
E não há ilegalidade. Ou seja, está certo, né, perante a lei local. Só que, do mesmo modo, às vezes está certo, às vezes não está tão certo. Existe ali países que não têm uma fiscalização muito forte, deixa passar, né, questões de meio ambiente, questões de direitos humanos, direito do trabalhador, como também a professora de Lisboa falou sobre o direito laboral, deixa passar, não é uma fiscalização, deixa passar, né, há uma efetiva fiscalização desses direitos e a violação dos direitos, né? O que a União Europeia fez com essa diretiva? E aí que é a grande questão que eu também estou pesquisando, mas é preciso melhorar no sentido de entender como eu vou justificar mais, no sentido empresarial, que uma empresa venha adotar essas regras, né? O que nós mais explicamos no dia de hoje tem uma norma europeia que ainda vai estar em fase de ainda ela foi aprovada no parlamento, mas ela de fato não tem leis ainda nacionais. Dentro de 2 anos os países vão ter que fazer as leis. Os únicos países que estão na frente disso é a Alemanha e a França, há alguns anos. A questão é como que esses países vão adotar essas medidas. O que nós vamos fazer para que eles adotem essas medidas? E aí é uma dos objetos, né, ou do meu objeto de estudo e também dos meus orientandos, assim, criar lei, ok. Então, são grandes empresas, por exemplo, vamos colocar assim, empresas que faturam 450 milhões de euros por ano. É o que diz lá a diretiva. As empresas que faturam 450 milhões por ano têm que obedecer a diretiva. As empresas que têm mais de 500 trabalhadores têm que obedecer essa diretiva. Ou seja, não são grandes empresas, né? São as empresas que estão a fazer negócios no mundo inteiro. E se elas vão lá e violam direitos humanos, por exemplo, no país da África. E para aquele país africano, eles fazem corrupção, né? As pessoas de lá, e não acontece nada com a legislação local. Ou seja, o tribunal local nem vai condenar uma empresa dessa. Só que com a diretiva, chama-se a responsabilidade aqui para a Europa. Então, o tribunal europeu, ou o tribunal de um país, um Estado-membro da União Europeia, poderá julgar um caso de uma situação lá em África. Só que a iniciativa tem que ser lá de África. Ou seja, uma organização de direitos humanos que está em África tem que tomar a iniciativa e dizer, olha, a empresa X, aqui europeia, que está fazendo negócio em África, violou direitos humanos mínimos, porque, por exemplo, não cuidou dos trabalhadores, não cuidou dos trabalhadores, muitos trabalhadores ficaram doentes por causa de uma questão mineral. Isso é um exemplo que você pode acontecer. Mas isso vai para o Tribunal Europeu de Direitos Vai, Humanos? não, isso vai para o tribunal local do país. Por exemplo, o tribunal que for uma empresa portuguesa, vai para o tribunal português e é uma questão de indenização no âmbito civil. Por isso que o rapaz, que é colega Leônida de Bolonha, está falando de direito civil, porque é uma questão de indenização, não é assim dizer, olha, você violou os direitos humanos, você vai ter que pagar uma multa. Não, ali não, é uma indenização pessoal para cada pessoa que sofreu dano. Então, eles vão ter que entrar com uma ação aqui, em cada país membro, né, depois que a lei começar a valer, e fazer um processo de responsabilidade civil por a violação dos direitos humanos. Então, é algo também assim, que vai demandar muita perícia, vai ter instrumentos de prova lá no país que aconteceu, né, a violação. Para que o juiz do país europeu faça a sua análise e depois uma condenação, né, para essas empresas. Então, o legislador europeu ele tocou no bolso dos empresários, que eu acho que é o que mais faz o empresário ter um temor. Por dizer, olha, você quando vai para os outros países fazer negócio, você não só segue a legislação local, mas também você vai ter uma legislação europeia. E vai ter que ir para lá, cuidando que na União Europeia nós temos essas regras. Você violar direitos humanos com relação aos seus negócios, mas tem os requisitos, não só todas as empresas, são aquelas grandes empresas. Né? Por exemplo, aconteceu com a Samarco no Brasil, né? Que lá foi a empresa Mariana, né? Que invadiu a cidade de Mariana e outras cidades mais. Essa empresa, ela é norte-americana e é inglesa, de capital inglês norte-americana. Isso, você está acompanhando lá. Então, eu estou vendo um pouco isso porque o meu orientante de doutorado no Porto, ele é advogado da empresa. Né? Nós conversamos sobre esse assunto, não é problema nenhum. Ele é advogado da parte empresarial. E ele mora aqui em Portugal, lá em Portugal.
esse caso foi recebido pelos tribunais ingleses, porque havia uma norma inglesa que dizia que as empresas inglesas que estão no mundo fizerem algum tipo de violação ao meio ambiente, tem que pagar na terra. Então, eles recepcionaram as vítimas, os tribunais ingleses recepcionaram as vítimas do impacto ambiental, que foram terremotos, né, várias questões, e é como se chamar a extraterritorialidade. Né? Um papo de um país ser jogado por outro. E aí agora o STF está meio dizendo que esses acordos não vão valer, tem uma discussão lá, né? Isso não vai dar muito pano para manga, porque tu imagina se os chineses vão deixar os europeus julgar matérias chinesas no seu território. Mas, Impossível, por exemplo, né? os chineses não podem falar porque a empresa ela tem uma nacionalidade europeia. Bem, mas quando tu é um cidadão chinês que vai se colocar contra o Ah, Estado. o mesmo pode, o cidadão, né? O cidadão chinês não, mas E tem depende do país. tem questão de custos também, né? Imagina uma pessoa muito vulnerável da África, como é que ela vai se organizar para acessar uma... Então, essa é a parte difícil. O que que eu penso? As organizações não governamentais internacionais, como as outras, essas que tem, né, Greenpeace, outras mais, podem ter as suas delegações nesses países e elas se movimentarem. Agora, o país... Eu tenho um pouco de receio em relação à categoria de direitos humanos, que ela se torne excessivamente homogênea, diga um monte de coisa e não diga coisa nenhuma. Porque direitos humanos ele pode ser entendido como coisas bem básicas. Direito ao trabalho, saúde, meio ambiente, tudo é direito humano. E os alemães, por isso, separam direitos humanos e direitos fundamentais, porque os direitos humanos são positivados nas constituições. A tradição dos amigos dos alemães chama isso de direitos fundamentais, porque estão presentes nas constituições. Mas, veja que, do ponto de vista prático, pode-se também criar uma espécie de fantasia de uma empresa que faz uma responsabilidade, tem responsabilidade social, e como muitas, de certo modo, veem esse selo de responsabilidade social, continuam pagando de forma muito ruim seus funcionários, mas dentro dos limites legais, treinando mal as pessoas, como é o caso daquele grande conglomerado de mercados lá no Brasil, que um dos seguranças matou uma pessoa na porta de uma loja. E por quê? Porque são pessoas que não treinadas, ganham uma miséria de salário, grande conglomerado francês de venda de produtos. E eles têm receio de responsabilidade social. Seja porque pagam mal os funcionários, pagam mal a segurança, terceirizam esse tipo de trabalho e querem ganhar mais dinheiro. Só que por isso que esse paradoxo entre as tensões do capitalismo e como você vai colocar isso dentro de um projeto de responsabilidade social, isso não é uma coisa tão simples. E o que eu percebo também é, sim, a minha principal questão é, o legislador europeu, quando ele criou essa norma, uma diretiva é um instrumento de harmonização do direito europeu para que os outros países também criem suas normas naquele padrão. Quando eles criaram essa diretiva, que é de 2024, eles tentam mostrar para o mundo que as empresas europeias têm um respeito aos direitos humanos. Aí muita gente fala assim, isso aí não é verdade. Né? Mas enquanto a Europa faz a lei, os Estados Unidos, o acordo Trump, agora sai do Acordo de Paris. Então, também tem essa questão, eu acho que é um pouco mais atual ali, né, da moralidade, da lei, do sistema. Eu acho que é uma empresa europeia e uma empresa brasileira. Eu acho que as empresas têm uma forma muito clara de atuar no capitalismo. Não estou dizendo que todas são irresponsáveis, todas são responsáveis, mas elas trabalham dentro da tensão do capitalismo. O capitalismo é a base onde as empresas se constituem. Então, vamos imaginar que muitas empresas gaúchas foram para a Índia ou foram para a China. Foram porque querem garantir emprego brasileiro, foram porque a mão de obra é mais barata, tem algumas matérias-primas mais acessíveis e conseguem ganhar mais dinheiro. Ponto final. A questão é essa. Ou imaginar que o cara lá da empresa tem mais venda de varejo lá no Brasil hoje, tem loja em qualquer lugar. Ele só compra da China. Ele odeia chinês, ele odeia comunista, mas ele só compra da China. Não vou dizer, não preciso dizer quem eu estou falando, mas não é porque é ideologia, é dinheiro, é grana. Quando liberaram o vinho argentino para comprar no Brasil, as carnes uruguaias, os empresários brasileiros não estavam preocupados se ia quebrar o setor vinífero gaúcho. Vamos comprar vinho argentino, que é mais barato, de melhor qualidade, e vamos ganhar dinheiro.
Então, essas questões entre você colocar o problema do capitalismo que tem suas próprias lógicas, não estou falando do como, mas que a gente tem que entender que existe uma tensão clara entre quem opera essas grandes corporações e os interesses locais. Imaginar, por exemplo, os Estados Unidos agora vai fazer grandes arranjos com o Brasil, América Latina, África, Ásia, especialmente nesse novo governo, e que medidas de responsabilidade social vão ficar à frente do interesse nacionalista americano, acredito. Eles não se preocupam com o direito internacional clássico, Bom, que imagina é um quando- direito construído há séculos. Vão estar preocupados com diretrizes europeias, em certa medida? Não acredito. Eu penso o seguinte, que como a lei ela está feita só para grandes empresas, as grandes, eu não digo grande é Louis Vuitton, é o grupo da Louis Vuitton, né? O grupo da Gillette, da França, né? Tem todas as grandes empresas. Nike não é europeia, mas a Adidas é europeia, essas empresas que fazem grandes produtos do mundo inteiro, né? Ou as mineradoras. São uma marca, né? Eu acho que são bem impressionantes. Sim, mas elas estão feitas em grupo, é verdade, elas estão feitas dentro de um grupo de empresas. Então, essas grandes empresas vão ter, pelo menos, ter o tal do compliance, que é um tema que eles estudam também no mestrado, e é um tema que o compliance não é direito. Eu sempre digo, compliance não é direito, compliance é uma questão de organização da empresa para prevenir E gestão de prevenção. gestão de prevenção, não é direito. Mas os juristas ganham um certo espaço ali, e como eles sabem do que é o dano, né? O jurista sabe o que é o dano, então, antes de chegar no dano, vamos aqui organizar. E é isso. Então, eu acho que o painel foi bom. Os rapazes que estão por aqui não vieram, mas quero agradecer a presença de todos e vamos despedir para continuar já o nosso encerramento. Muito obrigado. Obrigado aos que estão em casa também. Qualquer questão, estamos à disposição. Legal. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui é que para. Aqui? Ai, sim, esse já dá nem Aqui, né? Eduardo. Como que eu paro? O que? Fala,